E aí eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 23, versículos 32 a 49. Diz assim a palavra do Senhor: E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Queridos, o que nós vemos aqui? Nós vemos a crucificação de Jesus Cristo. E qual é a mensagem principal que nós aprendemos a respeito da mudança que Jesus proporcionou para este mundo, tanto para o meio secular, quanto principalmente para o lado espiritual? Porque é exatamente sobre isso que nós estamos falando, sobre os dias que mudaram o mundo, que mudaram a humanidade. E uma palavra que me vem à cabeça, e uma palavra que me vem ao coração, que me vem à memória, é a respeito do sacrifício. Porque quando nós vemos crucificação de Cristo, nós vemos sacrifício. O sacrifício de Deus naquela cruz. O sacrifício do Filho de Deus naquela cruz. O sacrifício do Rei. E isso é algo extraordinário, é algo magnífico da parte da Bíblia, ou do ensinamento de Jesus. Porque, sejamos sinceros, queridos irmãos, ninguém deseja se sacrificar. E, na época de Jesus, tanto naquela época quanto nos dias de hoje, as pessoas se sacrificavam pelos seus reis. Mas a história da cruz nos mostra que o rei se sacrifica pelos seus súditos. Essa é a história de Jesus que nos mostra a importância do sacrifício. Jesus Cristo, sendo rei, sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Pelo contrário, antes a si mesmo ele se esvaziou, ele se sacrificou para nos salvar. E em um mundo tão egoísta, em um mundo em que as pessoas se preocupam só com o seu próprio eu,
com o seu próprio bem-estar, com os seus próprios benefícios, ao olharmos que o Filho de Deus veio neste mundo não para ser servido, mas para servir e para se sacrificar por nós, é algo que impacta as nossas vidas, é algo que explode as nossas mentes com essa realidade maravilhosa. Eu não sei você, querido irmão, mas quando eu leio as Escrituras e percebo que Deus se sacrificou naquela cruz por causa de mim e de você, é algo que deveria chocar as nossas vidas. É algo que deveria impactar as nossas vidas para todos sempre. E é algo que deveria nos fazer lembrar do quanto nós estamos nos sacrificando por esse Jesus que entregou a sua vida por nós. Porque, queridos irmãos, quantos aqui já viram alguém se sacrificar por você? Ah, pastor, meu pai, minha mãe. Legal. Mas eles fazem isso porque eles têm uma relação com você. E muitas vezes existem muitos por aí que nem isso fazem, o básico. Mas Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, queridos irmãos. E é tão incrível e tão maravilhoso, porque hoje em dia nós vemos as pessoas fazerem de tudo para alcançar alguém que é inalcançável. E essa pessoa não fez nada por ela. Por exemplo, na minha vida, queridos irmãos, certa vez eu estava na igreja ouvindo a palavra do Senhor. E era um momento de louvor, era um momento de alegria na presença de Deus. E eu não estava muito animado, eu não estava muito feliz, eu não estava muito alegre ali. Eu nem estava com vontade de estar ali, para ser bem sincero. Sabe aquele dia que você está cansado, aquele dia que você está arrasado, um dia inteiro de trabalho? E o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e ele falou para mim a seguinte mensagem em meu coração. Por que quando você estava no mundo, você se alegrava, você se sacrificava, você entregava de tudo para estar nas coisas do mundo? Mas na minha presença, eu que morri por você, você não faz a mesma coisa. E sabe o que foi mais impressionante que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração? A respeito do meu time de futebol. É impressionante como o Espírito Santo, ele tocou no meu coração naquele dia, falando, poxa vida, por que num estádio de futebol, você grita tanto, adora tanto, idolatra tanto o seu time e as pessoas que estão ali no estádio, ou as pessoas que estão ali no campo, incentivando, gritando, adorando, amando aquele time, e quando está na minha presença você não faz o mesmo. E Deus foi bem enfático ao dizer naquele dia, ei, quantos deles se sacrificaram por você? Agora eu dei a minha vida na cruz por você, e você não quer ter o mesmo empenho na minha presença? Por quê? Eu sou menos digno de adoração do que aquelas pessoas que estão lá? E queridos irmãos, isso muitas vezes não é uma realidade, não é uma verdade em nossas vidas? Nós fazemos de tudo para conquistar as coisas que estão neste mundo, quando Cristo já nos deu tudo para nós. Cristo morreu naquela cruz para nos libertar, para nos salvar. E Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, queridos irmãos. Por isso que a Páscoa é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de júbilo. Porque o Salvador da humanidade deu a vida dele por nós. Ele se sacrificou por mim e por você. E Ele não pensou duas vezes ao fazer isso. Não. Ele fez porque Ele nos amou. Ele amou a todos nós, indiscriminadamente. Ele nos amou e Ele deu a sua vida por nós. O rei que se sacrifica pelos seus súditos. O Deus que se sacrifica pela sua criação. Porque Ele nos ama. Mas eu descobri que o Criador dos céus e da terra, muito maior do que qualquer rei, muito maior que qualquer pessoa, Ele se sacrificou e Ele entregou a vida dele por mim. Porque Ele olhou para mim e Ele falou, eu te amo, eu quero você. Eu quero te limpar, eu quero te restaurar, eu quero a sua vida para mim. Eu entendi o sacrifício de Jesus.
Mas sabe o que é ainda mais impressionante, queridos irmãos? Porque o sacrifício de Jesus, ele vai além. Ele não apenas se sacrificou pelos súditos. O rei se sacrificou pelos súditos, mas não apenas isso. Ele se sacrificou por pessoas más. A Bíblia nos diz, e nós já vamos ler essa passagem, que alguém até poderia se sacrificar por boas pessoas. Mas por pessoas más, por bandidos, por idólatras, por tantos outros adjetivos que se encaixam perfeitamente nas nossas pessoas, mas Jesus mesmo assim se sacrificou por nós. Porque aquele bandido na cruz, os dois representam a humanidade. Representam a mim e a você. Representam pessoas que têm culpa no cartório e que mereciam um castigo. Mas Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Porque é muito fácil, queridos irmãos, nós nos sacrificarmos talvez por alguém que mereça. Por exemplo, se fosse necessário, eu me atiraria na frente de um carro para salvar a minha filha. Facilmente. As minhas filhas. Eu me atiraria facilmente. Eu morreria uma morte de cruz para salvar as minhas filhas, para que elas não tivessem que pagar por isso. Porque eu amo as minhas filhas. Mas, e agora? Eu me sacrificar por alguém que assaltou um banco? Será que eu faria a mesma coisa? Com toda certeza absoluta, não. Será que eu daria a minha vida por você? Por você? Por você? Não sei. Mas Jesus Cristo morreu por todos nós. Por toda a humanidade. Jesus Cristo morreu até para o mais vil pecador. Até para o pior criminoso que possa existir em nossas mentes, Jesus Cristo morreu por ele também. Então, o sacrifício de Jesus, ele muda as nossas mentalidades e ele muda o entendimento deste mundo, porque as pessoas até poderiam se sacrificar por alguém que fosse bom, mas ninguém até hoje jamais se sacrificou por alguém que fosse mau. E Jesus Cristo vem para mudar a nossa mentalidade. Jesus Cristo vem para mudar o conhecimento deste mundo. E ele faz o impacto disso através da sua crucificação. Porque, queridos irmãos, essa passagem que eu gostaria que os irmãos abrissem, ela se encontra, e a gente vai ali para Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8, que é essa passagem que eu falei. Diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não existe ninguém inocente aqui. Todos nós somos pecadores, falhos, mas Cristo deu a sua vida por nós. E essa é a mensagem do Evangelho, que ele deu a sua vida para nos resgatar, para termos uma nova oportunidade, para sermos novas pessoas. Todos nós somos pecadores diante de um Deus tão santo, tão extraordinário e tão maravilhoso. Você pode até pensar no seu interior ou ter dentro do seu coração: ah, pastor, mas eu não sou tão mal assim. Eu nunca roubei nada exorbitante. Eu fui até uma pessoa boa para os meus pais. Eu fui até que um crente legalzinho dentro da igreja. Eu nunca faltei numa escola bíblica dominical. Eu sempre ia no culto de oração. Eu sou uma bênção, pastor. Você não está entendendo? Eu sou alguém extraordinário, pastor. Eu sou alguém magnífico. Pecador. Todos nós somos pecadores. Quer ver um exemplo? Quem aqui já contou uma mentira na sua vida, levanta a mão. Pode levantar a mão. Se você não levantou a mão, você está mentindo agora, irmão. Porque todo mundo já contou uma mentira. Fosse uma mentirinha boa, que o pessoal fala, mas uma mentirinha, todo mundo já mentiu. E a palavra do Senhor nos diz que nós não podemos mentir, que nós não devemos dar falso testemunho, que nós não podemos
falar mentiras, porque a nossa língua não pode ser fonte de coisa boa e coisa má ao mesmo tempo. Então, isso já nos torna pecadores e isso já nos torna dignos do inferno. Mas Jesus Cristo deu a vida dele, nós ainda sendo pecadores. Então não existe ninguém do qual o sangue de Cristo não possa resgatar. Não existe ninguém do qual o sangue de Cristo não possa purificar, que o sangue de Cristo não possa transformar. E se você está aqui essa noite, deixe-me te dizer uma coisa. Jesus deseja transformar a sua vida. Posso ouvir um amém? Jesus deseja transformar a sua vida. Ele deseja que você seja uma nova pessoa. Porque Cristo, ele te aceita da maneira que você está. Mas Cristo te ama tanto que ele não deseja que você permaneça da maneira que você está. Porque ele deseja te transformar à imagem e semelhança dele. E essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem do evangelho. Mas como eu vou conseguir isso, pastor? Através do meu próprio esforço, através dos meus próprios méritos? Não, pela graça de Deus. É Deus quem nos transforma, basta darmos espaço para o seu Espírito trabalhar em nós. E aí, quem era bandido, quem furtava, não furta mais, quem roubava, não rouba mais, quem se prostituía, não se prostitui mais, quem fazia isso, não faz mais. Por quê? Por causa da graça de Cristo sobre as nossas vidas. É Ele quem nos transforma. Pelos meus próprios méritos, queridos irmãos, eu não estaria aqui essa noite pregando a palavra de Deus. Porque de todos, eu sou o maior dos pecadores. Como o apóstolo Paulo dizia. Mas é Cristo quem me limpa, quem me purifica e quem me transforma. E quem me dá graça para estar aqui pregando a sua mensagem, o seu evangelho. Certo dia eu entendi o sacrifício de Cristo naquela cruz por mim. E eu então entendi que uma vez que o rei se sacrificou por mim, eu precisava me sacrificar por ele e pregar a sua mensagem. Seguir os seus caminhos, morrer para a minha velha natureza e seguir a Jesus Cristo. Que mensagem poderosa, que mensagem incrível, que mensagem magnífica, queridos irmãos. Essa é a mensagem da crucificação. A segunda lição que eu gostaria de passar essa noite, o segundo ponto, queridos irmãos, é que Jesus, ele traz a mudança também para a nossa mentalidade, para as nossas vidas, de que até o seu último suspiro, você tem a oportunidade de aceitá-lo como seu Salvador e ter os seus pecados perdoados. Porque, vamos ser sinceros, se nós apenas estivéssemos olhando os bandidos ali naquela cruz, certeza absoluta que a gente olharia para Jesus e a gente falaria, poxa vida, olha, um justo morreu, né? Mas os outros dois a gente ia falar, eita, que bom que eles foram diretamente para o inferno. Vão assar num lugar ali bem específico para eles, porque era dois caras que não valia nada. Um ali um bandidão, o outro ali um bandidinho, menos bandido, mas também era bandido e pronto. Né? Que bom, né? Graças a Deus que eles morreram, que agora eles vão para o inferno, né? Mas Jesus, ele modifica as nossas vidas, o nosso olhar e nos mostra que o seu perdão está disponível até o último segundo de nossas vidas. Porque vejamos o que Jesus nos ensina em Lucas 23, dos versículos 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que mensagem impactante, porque aquele homem não tinha mais qualquer oportunidade de se redimir, mas a redenção daquele homem não estava pautada, não estava firmada nos seus atos de justiça. Estava pautada, estava firmada nos atos de justiça de Jesus. Por isso que ele foi para o paraíso.
E aqui, queridos irmãos, algo que o Espírito fala bem forte aos nossos corações é que pare de se pautar nos seus atos de justiça para achar que você é digno e merecedor do céu. Porque nenhum de nós é, e se não fosse pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, nenhum de nós alcançaria o céu. Ah, pastor, mas eu ajudo senhorinhas a atravessarem a rua todos os dias. Que ato de bondade. Ah, pastor, eu salvo gatinhos das árvores todos os dias. Que ato de bondade. Ah, pastor, eu alimento criancinhas. Que ato de bondade. Mas nenhum desses atos é suficiente para te dar a salvação. Porque nós não somos salvos pelos nossos méritos. Nós somos salvos pela graça de Deus que nos olha e nos concede a sua salvação. Ah, pastor, que bom, que legal. Obrigado por me falar a respeito disso. Porque uma vez que eu sei que a minha salvação não depende de mim, depende de Cristo, agora eu vou tacar o terror. Eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Eu vou lá, vou no lanche ali da esquina e eu vou roubar um hot dog para mim, porque eu posso. Não, queridos irmãos. Não é isso a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é que uma vez que você está salvo, você pode fazer o que você quiser. A mensagem do Evangelho é, uma vez que você está salvo, você age como um salvo. E você tem uma nova vida para Jesus. Mas a nossa salvação não depende de nós. Por isso que, queridos irmãos, enquanto nós respirarmos nessa terra, nós ainda temos esperança de salvação. Basta nós nos arrependermos e crermos no Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, que nós precisamos lutar para que tenhamos sempre uma oportunidade de falarmos de Cristo para as pessoas. Existe alguém que está num hospital, existe alguém que está numa UTI, existe alguém que está em algum lugar, é o nosso dever levar a mensagem da cruz. Queridos irmãos, certa vez eu passei por uma experiência no qual um senhor, já ali por volta dos seus 80 anos de idade, ele era pai de uma irmã da nossa igreja. E ela disse que ele nunca teve uma vida com Cristo, que ele nunca teve uma vida na igreja, ou ele nunca aceitou Jesus Cristo, e ele nunca havia se batizado. E eu não estou falando aqui que o batismo salva, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que me convidaram e eu falei, eu posso ir visitar? Vamos lá, a gente ora. E eles falaram, sim, pastor, vamos lá, fica à vontade, eu vou falar com a minha mãe, vamos lá. E aí, queridos irmãos, eu fui até o hospital. E lá existiam várias pessoas na UTI em que ele estava. E esse senhorzinho, ele não tinha a possibilidade de falar mais. Ele não tinha como expressar, eu creio em Jesus Cristo. Mas sabe qual foi a tática que Deus me deu naquele dia? Eu falei para ele a respeito da salvação, eu falei para ele a respeito de Jesus, e eu perguntei para ele, você deseja salvação em Jesus Cristo? E como que ele ia falar se ele não tinha possibilidade de falar? Eu disse para ele, se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a única coisa que você precisa fazer é apertar a minha mão. Eu lembro, eu estava conversando com ele. Ele olhava para mim, queridos irmãos, com um olhar de, você está sendo, neste momento, a esperança que eu tanto precisava. A esperança que eu tanto buscava. E aqui, queridos irmãos, eu não estou falando da minha pessoa, eu estou falando que eu representava Cristo ali para ele, e eu estava levando a mensagem de Cristo ali para ele naquele momento, porque ele sabia que eu estava trazendo a mensagem da salvação, porque ele já não tinha mais esperança nenhuma. E ele me olhava com um olhar brilhando, com um olhar de alegria, de esperança nos olhos, apesar de não ter mais nenhuma esperança nessa terra. Mas ele segurou a minha mão, ele apertou o meu dedo, e ali nós entendemos que ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ali nós cremos. E ali nós entendemos que hoje, apesar de não estar mais aqui, ele está com Cristo no paraíso. Porque essa é a mensagem da cruz. Não importa o quanto você errou na sua vida.
não importa o quanto você fez mal para as pessoas, não importa. Jesus tem algo novo para você. Jesus te dá a oportunidade de estar no paraíso, mas não só de viver essa nova mensagem lá, de viver essa nova mensagem aqui, porque Deus tem o paraíso, ou uma parte do paraíso aqui para você. E o que é esse paraíso, pastor? É viver a vontade dele nessa terra, é ter uma nova vida nessa terra. Porque muitas vezes tudo que as pessoas mais precisam, queridos irmãos, é de uma segunda chance. É de uma nova oportunidade. E Cristo oferece essa nova oportunidade para nós todos os dias. Essa é a mensagem da crucificação. Não importa quantos anos você tem. Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para aceitar a Jesus Cristo. E a terceira e última lição que eu gostaria de passar nessa noite, queridos irmãos, sobre essa total transformação que Jesus traz, é que Cristo reconcilia a humanidade com Deus. Cristo reconcilia a humanidade com Deus. Esse mesmo capítulo 23, versículos 44 a 47, vejam que coisa mais linda. Diz aí, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo em seus peitos. Aqui, queridos irmãos, nós vemos uma mensagem poderosa da parte de Deus. Porque a crucificação acontece na sexta-feira, por volta do meio-dia, como diz aí na palavra, na hora sexta, e ele vai até a hora nona. Como você sabe, pastor, que era meio-dia e vai até as 3 horas da tarde? Porque antigamente os judeus, eles tinham o hábito de contar a partir das 6 horas da manhã era o dia. Então, a primeira hora seria 7 horas da manhã, a segunda hora, 8 horas da manhã, a terceira hora, 9 horas da manhã e assim sucessivamente. Quando nós chegamos na hora sexta, meio-dia, e a nona hora seria 3 horas da tarde. E aí acontece essa crucificação de Jesus. E diante dessa crucificação e dessa morte, que Jesus entrega o seu espírito, que o ato está consumado da sua morte, o que acontece? O véu se rasga de alto a baixo. E o centurião entende que um homem justo havia morrido. Tá, pastor, mas como isso impacta a minha vida? É que antigamente, lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que por causa do pecado do homem, o pecado de Adão e Eva nos separou de Deus. E é por isso que todo ser humano tem o desejo pelo sagrado em seu coração. Tem o desejo pelo divino em seu coração. Ainda que de uma certa forma errada, ele aplique esse desejo, esse vazio que ele tem dentro do seu coração e dentro da sua alma, para alguma outra religião ou para algum outro Deus que ele sempre coloca em seu coração. É por isso que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. É por isso que nós sempre temos ou colocamos ídolos em nossos corações, se não for Deus. Então eu posso idolatrar o meu time de futebol, eu posso idolatrar o meu namorado, a minha namorada, eu posso idolatrar os meus filhos, eu posso idolatrar os bens materiais, eu posso idolatrar inúmeras coisas, se Deus não estiver neste lugar. Então, desde que o homem pecou, o relacionamento dele com Deus é afetado por causa do pecado. E aí vem Cristo, se sacrifica e ele restaura o relacionamento nosso com Deus. Porque ele traz a possibilidade de nós não estarmos mais como alguém que está debaixo da ira de Deus. Mas Cristo vem
e nos restaura o nosso relacionamento com o Senhor. Ele restaura o nosso relacionamento com o Pai. E Ele nos dá uma nova oportunidade de adorarmos a esse Deus e não termos mais qualquer tipo de barreira para irmos até Deus. Porque sem Cristo, por mais que as pessoas digam que têm um relacionamento com Deus, isso não é verdade. Isso é uma mentira. Como assim, pastor? Por exemplo, existem pessoas que dizem que Deus é alguém extraordinário, que Deus é alguém magnífico. E aí você pergunta para aquela pessoa, quem é Deus para você? Ela vai falar, pastor, Deus é tudo para mim. Deus, olha, Deus é tudo. T-U-D-O, tudo, tudão, bonitão. Eu amo Deus. Mas aí você vai ver, a pessoa não tem uma transformação na sua vida. E aí isso nos traz o questionamento de, peraí, se Deus é tudo para você, por que você não entrega tudo para Ele, na transformação da sua vida? Por que você não se transforma numa nova pessoa? Por que você não age igual a Deus? E é por isso que muitas pessoas não aceitam o cristianismo, porque Deus é um Deus que exige a nossa transformação. E então é muito mais fácil nós crermos somente em um Deus que está distante do que um Deus que se aproxima para se relacionar conosco e desejar uma nova vida conosco. Então, por isso que as pessoas muitas vezes têm em seu entendimento um Deus distante, porque é mais fácil um Deus distante que não olha para a minha vida, que não deseja saber como eu estou vivendo, e eu vivo a minha vida, ele vive a dele, do que um Deus próximo. Mas isso não é um relacionamento verdadeiro. Isso não é um relacionamento entre pessoas. E Deus deseja se relacionar conosco. Sabe aquele namoro à distância que você nunca vê a pessoa, nem por chamada de vídeo? É mais ou menos como muitos creem o seu relacionamento com Deus. Eu estou namorando, mas ele não sabe que eu namoro ele, mas eu estou namorando. Aquela coisa de adolescente. Eu namoro uma menininha da minha escola. É mesmo? Que legal. E ela sabe? Não, ela não sabe ainda, mas um dia ela vai saber. É mais ou menos esse relacionamento distante com Deus. Mas Cristo, ele veio para morrer e nos trazer um relacionamento de intimidade com Deus. Um relacionamento no qual eu posso trancar a porta do meu quarto e Deus está lá comigo. O Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, está lá com você. Porque Cristo rasgou o véu de alto a baixo. Cristo nos trouxe esse relacionamento de intimidade com Deus e, queridos irmãos, como isso muda e altera as nossas vidas. Porque se você só tem Deus como um Deus distante, você ainda não conheceu quem é Deus. E como é impactante, como é maravilhoso nós entendermos que o Criador dos céus e da terra, Ele me ama. E o Criador dos céus e da terra, Ele deseja estar comigo nos meus momentos de oração. Que o Criador dos céus e da terra, Ele deseja ouvir a minha voz, assim como Ele deseja falar ao meu coração, e Ele deseja falar ao seu coração, e Ele não precisa de ninguém no nosso meio para termos esse relacionamento. Você não precisa da minha vida para você orar e falar com Deus. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um papa, você não precisa de ninguém intermediando o seu relacionamento com Deus, porque Jesus Cristo já rasgou o véu de alto a baixo. Tudo que nós precisamos é nos arrependermos dos nossos pecados e entregarmos a nossa vida para Jesus para termos um relacionamento com Deus. Deus sabe das suas mágoas, Deus sabe da sua tristeza, Deus sabe do seu passado, Deus sabe de todas as coisas, mas mesmo assim, Ele decidiu te amar e Ele decidiu ter um relacionamento com você, comigo, com cada um de nós, porque Ele nos ama. E Ele deu a vida do seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, é tempo de nós despertarmos para essa realidade na igreja brasileira. O verdadeiro avivamento é o avivamento de uma igreja que está sedenta por Deus, que está faminta por Deus e que quer cada vez mais desse relacionamento, mas o nosso relacionamento com Deus é tão facilitado que nós deixamos para segundo plano sempre. Mas Ele quer nos ouvir. Ele te trouxe aqui essa noite para trazer essa mensagem ao seu coração, ao meu coração, aos nossos corações, de que mesmo sendo Deus, Ele se importou conosco. Ele é Deus. Ele podia destruir todo mundo, Ele podia fazer todo mundo queimar no inferno, ficar longe dEle para toda a eternidade, mas não, Ele decidiu nos amar. E graças a Jesus, hoje nós temos a oportunidade de termos uma vida eterna.
de não morrermos, de não perecermos no inferno e de não ficarmos toda a nossa eternidade distante de Deus, porque não existe nada pior do que o castigo de ficar a eternidade longe de Deus. Quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, o rico, ele vai para o inferno, ou para o Sheol, que nós conhecemos ou entendemos ali naquela mensagem. E apesar de todas as riquezas, apesar de todos os benefícios, apesar de todas as coisas boas que ele experimentou aqui nessa terra, ele não se preocupou com Deus e ele viveu de acordo com a sua própria vontade. E então ele passou a eternidade longe de Deus. E ali ele fala, pai Abraão, que Lázaro estava com Abraão. Por favor, deixe-me falar para os meus familiares, para que eles recebam a mensagem e não venham para este lugar. E Abraão fala para ele, eles têm os profetas, que é o que? A mensagem de Deus, a palavra, Moisés, a palavra que está escrita na lei e tal, essas coisas. Ele fala, não, mas eles não vão ouvir a mensagem, deixa eu fazer alguma coisa. E aí, Abraão fala para ele, não existe mais nenhuma oportunidade. Você morreu, não tem mais o que fazer. Porque ainda que eu envie os mortos para falarem com eles, isso nunca acontece, isso jamais pode acontecer, mas ainda que, é como nós falamos a respeito da hipótese, eles não darão ouvidos, porque se eles não dão ouvidos aos profetas, o que dirá dos mortos? Eles não vão dar ouvido mesmo. Eles têm que receber a mensagem por eles. Mas o desespero que Jesus traz sobre o rico, que não teve a oportunidade de recebê-lo como Senhor Salvador da sua vida e vai para o inferno porque não quis viver a vida dele para Jesus, é o desespero de alguém que já não tem mais nenhuma oportunidade, porque todas as suas oportunidades acabaram. E aí, queridos irmãos, a mensagem bem clara é: só existe uma vida para vivermos para Jesus. Não existe essa história demoníaca de que você morrerá e voltará mais feliz, mais rico, numa próxima vida. Porque não existe uma próxima vida, só existe essa. Após essa vida já vem o julgamento, é o que dizem em Hebreus. Então, a oportunidade que nós temos de termos o nosso relacionamento reatado com Deus é agora, é hoje. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Amanhã eu não sei se eu estarei vivo. Amanhã eu não sei se eu estarei respirando. Amanhã eu não sei se o meu coração pode ter uma parada cardíaca e já era. Pastor, como você é dramático. Não, é a realidade. Esses dias, lá em São Paulo, sabe como que um senhorzinho morreu? Caminhando ladeira abaixo, vieram cachorros loucos, atropelaram ele, ele caiu de costas, bateu a cabeça e morreu. Que morte boba, que morte imbecil. Mas é exatamente isso, queridos irmãos, que nós aprendemos, é que basta estar vivo para morrermos. Mas com quem nós queremos passar a nossa eternidade? E é essa que é a mensagem de esperança. A mensagem de esperança não é que você vai ter uma vida extraordinária, uma vida magnífica, uma vida de riquezas aqui nessa terra. A mensagem de esperança é que sim, Deus pode nos abençoar aqui nessa terra, mas como você passará a sua eternidade? Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem de que, se eu morrer aqui, Cristo vai me ressuscitar, porque Ele já ressuscitou. E Ele reatou o meu relacionamento com Deus. E, no Antigo Testamento, Deus fala especificamente com um povo, que era o povo judeu. Mas, após a morte de Cristo, a humanidade olha para Deus e o reconhece como Salvador. O centurião não era judeu, ele era um romano. Mas ele reconhece imediatamente que Jesus era um homem justo e que ele era um pecador. A salvação se abriu para aquele homem. A reconciliação com Deus se abriu para aquele homem. Pastor, mas o que eu tenho a ver com Romanos? O que eu tenho a ver com centurião? O que eu tenho a ver com seja lá quem for? É que a salvação, ela se abre para você essa noite. Ela está presente para você nesta noite. Basta que você aceite o sacrifício de Jesus naquela cruz. Basta que você reconheça que você é um pecador. Basta que você peça perdão pelos seus pecados, que imediatamente
todos os seus pecados são perdoados, porque foi para isso que Cristo morreu. Cristo morreu para nos perdoar das nossas ofensas e das nossas transgressões. E hoje nós podemos ter uma nova vida com Ele. Deus deseja ter um relacionamento com cada um de nós. Amém?